Boa noite, pessoal. Iniciando aqui o seminário, novamente a gravação, né? No dia 17/6/2026, às 19 horas e 14 minutos. O primeiro grupo vai se apresentar, vai ser Matemática no Mundo do Trabalho, onde o aluno Edmar vai apresentar. O aluno Vitor justificou hoje que nesse horário ele está com prova, então compreendo. E assim, o aluno Vitor bastante ativo aqui no grupo do WhatsApp e com os trabalhos, certo? E vou compartilhar a tela com vocês aqui do projeto. Então, com a tela aberta. Pode começar, professor? Pode sim. Boa noite, pessoal. Desculpa. Todos visualizando a tela, né, pessoal? Todos visualizando a tela, pessoal? Sim. Então, beleza. Sim. Desculpa aí, pessoal, o transtorno, que eu não estou conseguindo compartilhar, mas assim, o trabalho nosso foi e-mail do Vitor, foi matemática para o mundo do trabalho. A gente pegou uma escola estadual para estar aplicando essa atividade. O nome da escola é Escola Estadual Paulo José de Nerúcio. Os estudantes de terceiro ano do ensino médio, um total de 22 alunos, entendeu? A gente nós tivemos encontro presencial, eu desloquei de Betim até Uberaba para também aplicar atividade para os alunos. A gente aplicou atividade de juros, entendeu? E fizemos também um texto falando da importância da matemática e suas tecnologias no mundo do trabalho. O encontro foi bem produtivo com esses alunos. Tivemos alguns desafios, né? Os paradigmas, né? Tem um abismo entre a sala de aula e a vida adulta, porque alguns alunos são interessados, outros não, mas assim, no decorrer da nossa pesquisa de extensão, a gente conseguiu equacionar e aplicar o tema proposto para os alunos. E alguns teve assim um pouco de dificuldade de demora, mas conseguiu desenvolver a atividade, porque tem um lapso que, como são alunos do terceiro ano e estudam à noite, aí muitos trabalham, entendeu? Aí tem aquela dificuldade. Mas a gente foi conversando com eles, orientamos eles, entendeu? Na medida do possível, dentro do modelo do paradigma pedagógico, entendeu? Que a gente não esqueceu de alinhar as intervenções dentro do que o MEC pega, BNCC, entendeu? Aí eu fiz um slide, o foco principal foi as efetivas dos livros didáticos, para depender dessas ferramentas que a gente usou, depender dessas calculadoras, entendeu? Vamos voltar aqui isso, pessoal. Só um pouquinho dessa a intervenção em estrutura. Aqui. Pode voltar só um pouquinho, intervenção e estrutura, por favor. Aqui a gente, o projeto, assim, igual eu acabei de falar, foi na escola estadual Paulo Deruso, aí o estudante de terceiro ano de ensino médio. Quando a gente começou o nosso processo de extensão, foi em março até junho de 2026. Aí o objetivo central foi reduzir a vulnerabilidade financeira dos alunos, explicar a vida adulta, munir dos jovens de ferramentas de planejamento econômico, entendeu?
Aí tem o paradigma pedagógico, a matemática bristática no trabalho. Aí o foco é decoreba de formas e regras isoladas. Aí depois tem no mundo do trabalho, autonomia tomar decisão no raciocínio norte aplicado. E no contexto, exemplos fictícios, né, de livro didático, e na realidade no mundo do trabalho, a realidade do mercado de trabalho, o local de processo seletivo, e as ferramentas na dependência que a gente utilizou por cada aluno foi a calculadora, folha A4, entendeu? Que a gente passou teste para ele, e agilidade mental dos alunos na questão operacional. Aí a avaliação, nós fizemos uma avaliação, foi uma prova escrita, que abordava juros simples, entendeu? E no mundo do trabalho foi resolvendo soluções bem simples e simulando os desafios. Embora alguns tinham um pouco de dificuldade, mas conseguiu equacionar o tema que foi proposto para ele. E na arquitetura do conhecimento, da teoria aplicada, aí foi o quê? A gente usou porcentagem simples e composta. Depois proporção, depois um pouco de estatística. Aí foi cálculo de salário, que a gente fez uma atividadezinha. A estruturação foi orçamentada, coisa doméstica. E a implementação dos dados foi um relatório. Pode passar, professor. O Clayton. Aí, na dinâmica do trabalho, nós tivemos 3 pilares: agilidade operacional, os cenários reais e engajamento cognitivo. E na agilidade operacional foi o ensino de técnicas de cálculo rápido para facilitar o cotidiano do discente. E nos cenários reais foi a resolução de problemas simulados do cotidiano exigente a interpretação e crítica. E no engajamento cognitivo foi a utilização de desafios baseados assim, em jogos matemáticos e para a fixação da dinâmica. Aí o laboratório de cotidiano foi a questão da ação. A gente fez o quê? Fez uma atividade para calcular a questão do salário bruto, aí depois a questão de imposto, de desconto, percentual de porcentagem, controle de gasto, de proporção. Aí depois tem assim, a questão da armadilha. Pode passar, professor. Oi. Oi. Aí depois o impacto tridimensional dos estudantes. Aí tem a questão do pilar social, do pilar econômico e do pilar ambiental. Preparação sólida para o primeiro emprego, da redução da vulnerabilidade imediata, da ampliação da confiança pessoal. E aí depois o pilar econômico, a capacidade de comprovar de planejamento orçamentário, doméstico e mitigação dos riscos e endividamento precoce através da identificação da oportunidade da poupança. E o pilar ambiental foi a visão inovadora da matemática como sistema do consumo consciente. Depois a autonomia integral, a gente usou a sustentabilidade dialógica. O produto descartável, custo oculto, depois os produtos duráveis, que é a questão do investimento. E a gente usou uma fórmula mais somatória, o custo total mais o custo de vida. E depois a matemática financeira serviu como motor para debater a questão no ambiente na sala de aula. Os alunos analisaram os custos-benefícios ao longo do prazo entre produtos duráveis versus descartáveis,
provando que matematicamente o consumo consciente não é apenas ecológico, correto, mas financeiramente superior. Aí depois vem a gestão ágil e superação das barreiras lógicas. Pode passar, professor, esse slide aí, fazendo favor. Aqui as barreiras que a gente teve que superar, né? Que eu estou na cidade de Betim, o Vitor a questão de Uberaba. Aí o desafio foi a questão do deslocamento, né? Da integração entre a minha pessoa é de Betim, e o Vitor, que é da escola que me permanecia em Uberaba. Aí o alinhamento, nós tivemos um alinhamento, né, até com o professor, que foi no dia, foi uma semana anterior da minha descida, a gente conversou, um debate lá no WhatsApp. Aí nós fizemos um alinhamento e eu consegui me deslocar daqui da cidade de Betim para Uberaba. Mas foi um desafio, mas foi um resultado assim, bem otimista, entendeu? Quando a gente teve presente, eu e o Vitor, na sala de aula, na aplicação das atividades, que foi bem satisfatório. Assim, é um desafio, mas foi um desafio que a gente conseguiu superar, entendeu? Que é só a gente organizou o nosso cronograma e deu para apresentar a atividade para os alunos. E no futuro da iniciativa da escalabilidade, a gente fez a questão hídrica. A gente fez assim, a meta, garantir acompanhamento sincrono e assíncrono dos alunos, eliminando as barreiras, eliminando as fronteiras físicas e a escalada do impacto da educação financeira. A recomendação estratégica é a evolução do formato atual na plataforma híbrida, a questão de ensino, que a gente também teve o contato híbrido, né, via WhatsApp, mas assim, a gente conseguiu deslocar para a gente estar evidenciando o projeto de extensão em si. E aí a conclusão que agrega o valor social, que o social foi Edmar e Vitor. Aí a metodologia acadêmica, a gente colocou a formatação conforme o formato acadêmico, conforme da BNT. E assim, a conclusão de tudo, assim, foi do trabalho, foi assim, um trabalho assim, que é bem específico, entendeu? Que demanda tempo de organização, cronograma, igual para mim foi um desafio, porque o tempo foi contra o meu favor, porque eu tinha me programado para outra escola, tem o Instituto Federal, mas no decorrer do coisa eu não consegui a resposta. Aí eu e o Vitor determinou assim, que eu ajudaria ele para fazer o trabalho, para a gente chegar num denominador comum. O professor nos auxiliando, me auxiliando também, e a gente chegou no processo positivo desse trabalho. O que eu tenho que falar disso é isso, foi bem produtivo o trabalho, entendeu? Assim, acho que os próximos dá para organizar melhor, entendeu? Acho que até o modelo eu achei interessante, não tem nada que reclamar não, entendeu? Só tem para mim foi produtivo, e é isso que eu tenho para dizer para a turma. Sim, eu queria que você compartilhasse umas fotos aí do encontro com você, até para mostrar. E assim, a gente tem que ter cuidado, né, com esses slides gerados por IA, entendeu? É porque assim, foi feito aí, você utilizou até a ferramenta, não questiono não, sabe? Mas Sim. Assim, tentar tornar mais personalizado, porque o que acontece? Tornou uma apresentação muito genérica. E aí eu vou pedir para você utilizar uns 2 minutinhos aí para falar de sua experiência mesmo, mostrando a foto e falando, ó, pessoal, nós aplicamos essa atividade, como que vocês executaram esse projeto, entendeu? Então assim, Sim. peguem, como você tem um WhatsApp aí, entra aí na mídia aí, mostra umas fotos aí que você executou o projeto e tal, tá você, o Vitor, eu vi assim, eu tô aqui dia a dia com você no grupo, mas os demais aí não tem noção. Então, assim, compartilhar com a galera essa experiência sua, tá? Tá.
Deixa eu pensar. Que é as fotos aqui, né? O próximo grupo aí, Gilbert e Gislene, já organiza já para vocês serem o próximo em seguida, tá? Já quiserem, vai Quem organizando. primeiro, Gislaine? Pode ser. Só esperar o Edmar apresentar aqui, tá? Tá bom. Professor, no nosso grupo, o Daniel avisou aqui agora que está com a mãe dele no hospital, aí ele não vai poder participar da apresentação. Ok, Mas mas ele participou é, dos o, encontros o presenciais. Ricardo tá presente? Ricardo tá. Não, beleza. O Daniel sempre tá presente aí, então assim, já tá justificado, tá? Tá bom. E Professor, e o Leopoldo respondeu, falou assim que hoje também não consegue participar porque ele está fiscalizando prova. ah, não, ok, tá? Então assim, ele participou com vocês aí, tudo ok, né? Correto. Eu vi a Dalila tá aí, o Geazi tá aí, o Lucas tá aí também, né, Lucas? E o Rafael realmente ele não participou do projeto com vocês, né? Não, segundo os meninos, comigo não. E os meninos também falaram que não, então. Então assim, então já pode retirar o nome, tá bom? Então, o Edmar, eu vou pedir o pessoal, aí você organiza na pastinha e depois você fala com o pessoal, tá bom? Tá bom. Parabéns aí pelo trabalho, eu vi a execução, então assim, eu vi que vocês executaram as atividades lá em sala de aula, onde que mostraram esses cálculos, teve vídeos mostrando a explicação, tá? Mas aí, parabéns, só porque assim, só tomar cuidado com isso, tá? Não, tranquilo, professor. Beleza? Aí nessa atividade sua aqui, aí naqueles relatórios lá, você coloca essas fotos aí pro pessoal, tá bom? Mas aí qualquer coisa no final, aí você até me mostra aí pro pessoal, até pra... E aí mostra, explica uma atividade que você realizou. Gislene, se já quiser, vocês vão preparar a apresentação ou vou... Sim, pode começar? Então pode começar, tá? Tá compartilhando? Não, né? Sim, tá compartilhando. Coloca compartilhar toda a tela. Que em vez de ser... Não. Tá compartilhando, mas não tá apresentando nada. Eu tô vendo sua mão. Coloca aí compartilhar a tela cheia. Vem compartilhar, que é a melhor forma da gente compartilhar. Seria aqui, compartilhar a tela cheia. Que aí você compartilha tudo. Isso. É isso. O nosso projeto, professor, a gente fez com o Gilbert também em Uberlândia, né? E a gente vai apresentar o nosso aqui de Uberaba. Matemática divertida em Uberaba, né? O projeto foi desenvolvido na Escola Estadual Aurélio durante o primeiro semestre de 2026. O objetivo principal era auxiliar os estudantes do ensino médio com dificuldade na matemática básica. Foi identificado as principais dificuldades dos alunos, né? E foi oferecido o apoio durante as aulas, apoio individual na cadeira, né? Em cada um. E também, por conta a gente observou que eles ficavam um pouco dispersos pelo horário noturno, então a gente teve isso como desafio e então realizou algumas atividades lúdicas mais dinâmicas para que eles participassem mais da aula e tornasse a aula um pouco mais interessante. Durante a execução do projeto, a gente fez planejamento da aula de reforço, aplicação das atividades diagnósticas, atendimento individualizado dos estudantes, explicação dos conteúdos matemáticos, acompanhamento do desempenho dos alunos e desenvolvimento de estratégias mais lúdicas, né? Foi o que eu comentei no slide anterior.
Fabiana, você quer continuar? Os resultados foram positivos, né? A gente conseguiu identificar as maiores dificuldades no aprendizado dos estudantes e trabalhar com eles o conteúdo de forma dinâmica e proveitosa, né? Então, a gente percebeu que eles tinham muita dificuldade na matemática do básico mesmo. A gente começou desde o começo com eles mesmo. Houve a melhoria na compreensão dos conteúdos matemáticos, esclarecimento de dúvidas e aumento da confiança dos alunos na resolução dos exercícios. Então, no final, já tinha aluno fazendo os exercícios sozinhos. A gente sentava do lado dos alunos, resolvia junto com eles. Aí eles já foram melhorando o básico mesmo, tá? Para nós, estudantes que realizamos o projeto, a experiência contribuiu para o desenvolvimento de habilidade de comunicação, planejamento e prática em sala de aula. Então, entre nós, né, que executamos o projeto, a gente conversou muito sobre isso, de como a gente aprendeu, né? De como a gente tinha medo, assim, de enfrentar, porque a gente tem, assim, que quem nunca foi para uma sala de aula, no meu caso, né, enfrentar os alunos, né, ficar cara a cara, então foi uma experiência muito valiosa para mim e para todos também, a gente conversar bem entre a gente. Ricardo? Ah. Pode falar, Fabiana. Não, pode falar, Ricardo. Uhum. O neném já está dando trabalho. Eu vou falar um pouco, então, do trabalho que a gente teve. Nós conseguimos mapear e identificar a maioria das dificuldades dos estudantes. Isso nos permitiu trabalhar o conteúdo com eles de uma forma muito mais dinâmica e proveitosa. Notamos uma melhora real na compreensão da matemática, o esclarecimento de dúvida. E aumento da confiança dos alunos na hora de resolver os exercícios, que nos slides anteriores a gente viu que eles foram no quadro para resolver os problemas. A gente foi na mesa para ajudar alguns alunos que estavam tendo dificuldade. E, por fim, nós realizamos um projeto de experiência que foi enriquecedora para todo o grupo e contribuiu diretamente para o nosso desenvolvimento. É isso que eu tenho que falar sobre isso. Das dificuldades encontradas que a gente teve, né? Foi a baixa participação inicial, as diferenças do nível de aprendizagem de cada um, né? O cansaço deles pelo período noturno e até a coordenação ajudou a gente a organizar até os horários, deixar as aulas um pouco menos extensa, né? Para que eles se interessassem melhor. E uma dificuldade nossa que a gente teve foi de conciliar os horários do nosso grupo para poder estar realizando esse trabalho, né? Esse projeto. A gente tinha conseguido uma escola no período da manhã, mas não deu certo o horário para todo mundo, então a gente foi atrás dessa escola no período noturno e deu certo dos 4 realizar esse projeto junto. Eu vou voltar o slide aqui só para mostrar as fotos da participação deles, né? Aqui a gente tem o trabalho individual, né? O auxílio individual nas cadeiras, e aqui a participação no quadro, apresentação, explicação da matéria também, e por último, a reunião com o coordenador e o pessoal da turma, né? A iniciativa contribuiu para melhorar a aprendizagem matemática, fortalecer a confiança dos alunos e demonstrar a importância dos métodos de ensino mais dinâmicos. O nosso de Uberaba é isso, professor. Não, beleza. Parabéns aí. Eu acompanhei a execução do projeto de vocês. Vocês foram impecáveis aí nessa execução desse projeto. Parabéns mesmo, tá? Tá bom. Agora o Gilbert vai compartilhar o dele? Vou sim. Professor, eu vou compartilhar a tela inteira, porque eu fiz diferente, eu vou deixar as fotos de um jeito e os slides também, mas eu vou falar do relato de experiência, tá? Não, beleza, pode ser mais um relato de experiência mesmo, porque assim, a gente já conhece o projeto, tá?
É porque fizeram o projeto em duas escolas, então assim, o projeto já ele é conhecido. Tá. Vamos lá, tá aparecendo aí? Sim. Então, o projeto, professor, ele visa, né, no aprendizado da matemática básica de forma lúdica, utilizando desafios, jogos e competições saudáveis para aumentar o interesse e participação dos alunos, né, que é da base da educação básica e tem a matemática divertida. Então, a aula foi dividida em 4 aulas, né, fora antes o planejamento delas, que eu gastei 2 aulas na escola, foram 4 aulas aí, de aula com os alunos mesmo. No começo eu fiquei meio tímido, a gente fica assim, mas foi bom tanto para mim quanto para eles também. Eu acho que eu consegui deixar ali uma marquinha, ensinar eles alguma coisinha ou outra ali. Foi bem legal mesmo, foi bem proveitoso. Então variou aí de MMC, MDC, a cálculos de triângulo, geometria, foi uma coisa bem legal. E a última aula, não sei se vocês estão vendo, foi uma gincana, onde tinha perguntas do tipo passo a repasso, jogo da memória. Então foi assim, a professora que estava comigo, ela era bem didática, então deixou ficar bem legal. Tinha um clima de competição bem interessante com os alunos, quer ver? Pode focar nas fotos aí, tá? Deixa eu pegar um vídeo aqui em especial. Você vê o clima que ficou a sala de aula. Foi... Beleza. Cadê que tem um vídeo que eles estão gritando. Então, assim, foi uma coisa bem legal de se ver. Muito legal. Aí, professor, essa da turma foi assim, igual eu tô te falando, foi bem legal. Para mim, como aluno, talvez um possível professor daí no futuro, foi bem, como, assim, a primeira vez que eu entrei na sala de aula como professor, eles me chamando de professor, foi bem produtivo também. Então, para mim foi isso, esse é o meu relato de experiência. A conclusão dele foi bem legal, eu tive uma ajuda muito boa, essa professora é muito didática, os alunos também eram maravilhosos. Eu falo sempre aqui como é impressionante como a gente consegue ler eles, né? Numa tarefa que você passa, você já vê quem é bom com o número, quem é que quer, quem não quer, então você ficou marcado de eu conseguir fazer essa varredura com um exercício só, e depois um começar a motivar o outro e tudo mais. Então foi uma experiência bem legal para mim também. Não, parabéns aí, Gilbert. Essa questão sua, ainda mais que você executou o projeto, assim, mesmo que teve a parceria do pessoal para ajudar a elaborar a documentação, vocês fizeram esse compartilhamento aí, mas você, assim, na prática mesmo de execução, você executou ele sozinho. Parabéns, tá, cara? Enfim, parabéns aí, vocês é o grupo aí que executaram com bastante ênfase aí. Até o Edmar mesmo aí, eles executaram muito bem aí. E o pessoal da Matemática Divertida, todos os grupos, né, em si, que é Matemática em Ação, né, todos aqui ficaram Matemática Divertida, Matemática no Trabalho, Matemática em Ação. Assim, todos dedicaram, todos com sua dificuldade que tiveram, e assim, superaram elas, e a gente aqui hoje está finalizando uma etapa, assim, que seria aí, a gente vai faltar só a questão de fazer ajuste nos documentos finais. Certo? Parabéns aí a todos aí. E pessoal do polo de Uberaba, certo? Agora o pessoal do polo de Araguari vai apresentar aqui Matemática em Ação. Então presente aí da Lila, tá o Lucas e o Geazi, né? Certo? Podem começar, tá? Dias, você vai começar o trabalho, né, apresentando? Quem do grupo de vocês eu posso colocar como líder, que vai enviar a documentação final? Pode ser o Geazi? Dias, Oi. Pode ser você ser o líder do grupo? Eu posso enviar a documentação, mas cara de líder quem tem é a Dalila. Ah, não, então beleza. Os dois aí, depois vocês me falam quem que vai ser. Seguinte, o que eu vou pedir? Essa atividade 4 aqui, só um aluno vai enviar. Os demais vai só colocar o meu nome do grupo e o dos integrantes, tá bom? Ok. Só porque essa atividade vocês vão enviar ela depois que eu tiver corrigido o quê?
Tudo. E vocês tiverem me enviado. Só depois que eu falar ok, pode enviar, tá bom? Sim, ok. Beleza? Então, assim, eu quero a documentação, assim, todinha. A gente vai entregar uma documentação impecável. Sabe? Beleza? Então, pode começar a apresentação. Beleza. Jazzy, você vai começar a apresentação? Não, pode começar. Eu não tenho esse material bonito que o pessoal apresentou aí, não. Na verdade, eu não estava esperando esse tipo de apresentação, não. Não, pode apresentar o relato de vocês, colocando foto e falando do projeto. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar assim. Como a gente estava ativo lá, e a gente vai falar sobre a nossa experiência, você compartilha as fotos e eu falo. Pode ser? Pode ser, Jess? Vou ver se eu consigo compartilhar as fotos aqui. Bom, tenta compartilhar e a gente vai falando então pelas fotos que a gente tem e eu vou apresentando o trabalho. Pode ser, professor? Pode sim, claro. Correto. Vocês falam porque identificam, ó, o nosso projeto foi executado na escola tal. Uhum. Entendi. Pode falar. Eu tô ouvindo. Seria assim, só essa identificação, quem que é o grupo e tal. Tá? Não tem necessidade. Ou se vocês quiserem compartilhar ó, um relatório final de vocês, que vocês já começaram a fazer, pode também. Eu acho que o relatório final vocês não mandaram ainda, né? Não foi Mandou só o mandado Forms. ainda. Aí a gente não chegou a fazer a apresentação. Bom, mas de qualquer forma eu já posso continuar falando até ele conseguir compartilhar a tela. Nosso projeto, nós tínhamos também a escola, né, que era uma escola estadual também. Na verdade, o nosso projeto foi tão interessante, gente, que ele começou com a proposta de terceiro ano. Ao terceiro ano. E a gente conseguiu esse acesso com o professor da noite. Na verdade, a escola queria que a gente apresentasse de manhã, de tarde e de noite. Só que o que aconteceu? A gente só tinha disponibilidade à noite. Então, infelizmente, já só conseguiu apresentar à noite. O vice-diretor até entrou em contato comigo se eu não conseguir ir lá para apresentar de manhã, porque a turma de manhã é muito boa também. Mas tá bom. Então, foi assim. A gente fez a proposta, né, apresentou para elas e elas foram estudar. Estava havendo na escola uma intervenção, porque essa escola fez uma prova do Estado, você deve saber aí, e os meninos foram muito ruins em matemática básica, por sua vez, e em matemática e em português. Aí eles, tanto que de manhã tinham feito uma gincana também, para fazer essa intervenção com português e com matemática, então encaixaram a gente para a noite, que eles não tinham também um programa para a noite. E foi onde a gente entrou e encaixou perfeitamente. Nisso, a gente foi lá, então, fez a nossa proposta. Até então, seria só uma gincana mesmo. Vamos fazer um dia só e tal, aquela coisa toda. Só que o que aconteceu? Acabou que a coisa foi tão boa que eles pediram, a gente trabalhou com a professora de matemática. Essa que está aí de laranja é a professora de matemática e essa que o Dias não fez a foto boa, viu, gente? Eu sou mais bonitinha que isso aí. Eu acho que ele não pegou meu perfil bom. Eu sou essa de amarelo. Beleza. E o Dias... Em minha defesa, pelo menos, eu peguei algum perfil. Tá bom, tá defendido. E aí, o que aconteceu? E a gente foi lá, e essa primeira apresentação nossa, a gente pegou e falou assim, nós vamos fazer, reunir os meninos. Não, vamos fazer de sala em sala, vai ser melhor, eles vão interagir melhor. E a intervenção vai ser mais confirmada. E o que aconteceu? Deu certo. Até então, o projeto era reunir e fazer tudo uma coisa só, mas não, deu certo, sala em sala. E aí a gente foi para o terceiro, na primeira oportunidade, ela falou assim, não, eu quero que vocês apresentem também o primeiro ano. E a gente fez um quiz primeiro. Gente, foi muito bom. Vocês não têm noção. Foi muito bom mesmo. Os meninos já tinham visto a gente ali circulando na escola, mas não sabiam o que a gente estava fazendo ali. Então, tá fazendo todo o planejamento pedagógico com a professora e com a vice-diretora, porque ela também tinha um projeto lá e queria que a gente participasse dele. E ela estava explicando para a gente esse projeto. Era relacionado à Copa, mais voltado para a matemática. Gente, mas que coisa mais gostosa da face da Terra, vocês não têm noção. E esse primeiro ano foi tão interessante, que é uma história muito boa, que a gente estava lá e a gente foi para o primeiro ano, chamaram a gente para o primeiro ano. Falaram, vamos para lá, né? Tá, fizemos a dinâmica.
Fizemos as perguntas de matemática. E outra coisa, as perguntas a gente direcionou elas de 5º a 9º ano, mesmo esses meninos sendo mais velhos. A gente uma série maior. Nós queríamos justamente abordar a necessidade de realmente rever essa matemática, aquela matemática básica que ninguém está sabendo mais, aquela matemática que se esqueceu. Por incrível que pareça, né, a tecnologia faz isso. Então, a gente acaba esquecendo aquilo, mas não é que não saiba, esquece. E a gente queria mostrar que eles eram capazes de lembrar. Então, naquele momento ali não tinha tecnologia, era só eles e o raciocínio lógico. Gente, foi muito bom. Aí cada pergunta, o quadrado de 2, o triplo de... qualquer número elevado a zero equivale a quanto? Raiz quadrada de tal. Foi muito bom, porque houve e a gente dividiu a sala em 2 partes, né? Foi em alfa e beta, e a gente conseguiu dividir essa sala e fazer com que eles mesmos disputassem entre eles, e aquilo foi muito divertido e, ao mesmo tempo, educativo. A professora adorou, até ela entrou na coisa, ela ficava agoniada com os alunos. Para aquele é mais difícil, para aquele é mais fácil. E foi muito bom, todos permaneceram na sala. Mas o que eu quero contar para vocês, que o mais interessante disso, que esses alunos do primeiro ano, que não era para eles a proposta, interagiram tanto, ficaram extremamente encantados com a situação, pediram para a gente voltar novamente, não queriam que a gente saísse da sala. Aí a gente foi lanchar. E no que a gente foi lanchar, estávamos lá comendo e tal, né? Falaram, vocês podem ir lá lanchar na cantina. Nossa, foi ótimo comer comida da escola. Estava uma delícia. Aí a gente foi lanchar. Quando chegamos lá, tinham os meninos que estavam do nosso lado também. Era uma moça e um rapaz. Eles estavam lá com um projeto de teatro. Aí eu falei, vocês são assistentes? Aí eles falaram assim, não, nós somos também do pessoal da UFO, nós somos do teatro da UFO, a gente está trabalhando com os meninos aqui, mas a gente já tem um tempo que a gente está na escola. Que legal e tal, e vocês também? Nós somos de matemática, de FP e tal, que legal e tal, nos apresentamos. Aí eu falei, qual turma que vocês foram? A gente foi na primeira turma, no primeiro ano. Aí eu falei, misericórdia, eles falaram para nós assim, se eu tivesse chegado aqui, se a gente tivesse chegado aqui, tivesse ido no primeiro ano primeiro, a gente não estaria nessa escola até hoje. Nossa, aquela turma é muito difícil. Aí eu falei, sério? Porque conosco foi muito recíproco, foi muito bom, a professora adorou e pediu para a gente voltar. Então, eles ficaram extremamente envolvidos na situação. Nossa, foi uma gracinha. Aí, não estou acreditando, vocês conseguiram um feito. Pronto. Aí ficamos super felizes. Aí fomos para o segundo, fomos para o terceiro. No terceiro ano foi muito divertido também. Os meninos estavam mais afiados e tinha alguns meninos que erravam, mas uns ajudando os outros. E aquela cola, por incrível que pareça, ela que fazia eles assimilarem. Eu falei com eles que eles não iriam guardar a raiz quadrada de 81, que eles iriam guardar um sorriso, porque matemática envolve sentimento. E aquele momento que eles estavam, principalmente no terceiro ano, que eles estavam se despedindo da escola, era naquele momento que eles iam guardar aquele último sorriso do colega, que depois vai se afastar, que depois vai para o outro lado, e aí aquele 9 ali do 81 que vai ficar gravado. Então, a matemática tinha emoção e tinha tudo aquilo ali. E foi assim o nosso trabalho, e depois, no outro dia, o Lucas voltou, eu não pude comparecer nesse dia, e aí o Lucas também deve ter um pouco para contar como foi a experiência dele. Lucas, está por aí? Boa noite. Igual a Dalila comentou, ontem a gente teve também fazendo a participação na escola. A gente praticamente finalizou o que a Dalila falou referente às outras participações que a gente teve na aula. E a gente também ajudou previamente a professora de matemática num projeto que ela estava finalizando, que era um projeto que envolvia a Copa do Mundo, ela pediu para os alunos fazerem as pesquisas de todas as seleções da Copa do Mundo, pediu para fazer a pesquisa das moedas que são utilizadas nos países que estão sediando a Copa e tudo. E depois ela pediu para a gente ajudar ela a fazer um gráfico, fazendo a conversão das moedas que os países trabalham para o real. Então foi bem divertido também essa parte aí, porque os alunos ficaram meio, vamos dizer, encantados, tanto que o real em si vale em outros países, que a gente não tem noção e tudo.
A gente está acostumado somente com dólar, mas em alguns países o nosso real aqui é muito valorizado. Depois a gente fez uma dinâmica com eles lá para colarem. Eles separaram alguns países, a gente fizeram um painel lá fora com eles. E a gente teve que finalizar nesse trabalho. A professora de matemática pediu também para estar voltar lá mais vezes, para a gente fazer outros projetos, para a gente ajudar os alunos. De primeiro momento a gente fica meio assim, porque igual os outros grupos também comentaram, a primeira vez ali dentro da sala de aula, a gente está ali na dinâmica junto com a professora ali e tudo, a gente sabe a dificuldade. Alguns não têm interesse nenhum, outros já são mais interessados, outros são mais curiosos, outros conversam mais com os outros, então a gente sabe que futuramente a gente vai ter essa dificuldade e nesses projetos, nessas coisas assim que a gente faz na escola, a gente já vai meio que se acostumando com a ideia, para a gente, futuramente, a gente já entrar com um pensamento totalmente diferente. Mas o projeto em si foi muito bom de executar. A gente demorou um pouco, né? Pra gente estar finalizando ele, iniciando ele. Mas deu tudo certo. A gente conseguiu finalizar ele ontem. E a gente preparar melhor para o próximo projeto de extensão. Não, isso mesmo, assim, eu acho que no próximo semestre vai ficar tudo mais fácil. Já tem as escolas parceiras, já tem os grupos aí, certo? E eu gostei muito, assim, de vocês, o relato da Lila, até o Lucas falando, assim, como entrar em sala de aula. Esse é o primeiro momento de vocês. E nesse momento aqui, vocês, imagina o ganho que vocês fizeram para muitos alunos, certo? Essa transferência de conhecimento, essa coisa com a turma que era complicada, com vocês ali, estava a turma extremamente empenhada, com vontade. Então, muitas das vezes, quando a gente muda a metodologia de ensino, isso tem um efeito muito grande, certo? E parabenizo aí todos os grupos, novamente, vocês aí do Polo de Araguari, vocês tiveram, eu entendo a dificuldade de vocês, não estavam encontrando a escola em relação a isso, e depois conseguiram e terminaram aí com salva de palmas aí, parabéns aí, tá? Pela execução aí do projeto. Agora, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, eu vou passar algumas considerações aqui. Eu defini o seguinte, que eu já fiz a correção lá do projeto, né, para vocês, que aquele lá, o modelo do projeto, ficou faltando algumas informações de vocês, que mandei lá o modelo corrigido já para ser feito. O que acontece? Eu não tinha pedido para vocês me enviarem esse modelo do projeto aqui quando for aquela documentação final, certo? Isso aqui seria atividade 4, agora que vocês vão enviar esse semestre para mim, certo? Correto. Atividade 4, correto? Eu vou enviar depois esse documento aqui para vocês. Esse aqui eu corrigi. E aí vocês vão fazer, eu fiz alterações, alterei o cronograma de vocês, melhorei o cronograma, alguma formataçãozinha, ajeitei algumas coisinhas nele lá. E fiz alguns apontamentos em vermelho, que é as informações que estão faltando, certo? Vocês vão melhorar esse documento aqui, me enviar ele. Já pode me mandar, quando tiver ele com a versão final já toda corrigida, já pode me mandar ele até no formato PDF. Só porque quem vai me mandar essas informações agora vai ser o líder. Aí, no caso aí, por exemplo, eu defini os líderes aqui. O Edmar ficou como líder do grupo de Matemática no Mundo do Trabalho. O Gease ficou como líder Matemática em Ação. Aí ele ou a Dalila, aí os dois definem. Aí depois só me fala quem vai ser o líder lá no grupo. Matemática Divertida ficou a Gislene como líder do grupo de Uberaba e o Gilbert, não tem outro, né, Gilbert? No grupo de Uberlândia, certo? Então, o que acontece? Amanhã eu gostaria que vocês já me enviassem esse aqui já corrigido, já o final, certo? Algum grupo já me enviaram já com minhas correções, tá bom? E vocês conseguissem para mim me mandar esse modelo relato de experiência. Nesse modelo de relato de experiência aqui, colocar as fotos, ó, colocar fotos e aqui também colocar aqui no modelo final aqui, ó, colocar as fotos, tá bom? Certo? Esses documentos, onde você encontra ele? Lá na biblioteca virtual, você vai pegar aqui, modelo projeto de extensão, foi aquele que eu já corrigi. Modelo relato de experiência e modelo relatório final. Parcial não vai precisar não, tá?
Beleza? O que eu vou querer? Eu vou querer que nessa atividade 4 eu tinha pedido só esses 3 documentos aqui para vocês. Modelo de experiência. E aí, quando vocês terminarem tudo, vocês vão gerar o forms e vão me mandar aquele forms lá, que é o modelo final lá de vocês. Certo? Façam um final, depois me mandem esse forms aqui. Alguns já me mandaram. Então, assim, eu estou pedindo isso aqui, é porque esses documentos aqui é o que eu quero para finalizar a disciplina. Eu vou anexar esses documentos todos aqui no ofício e vou mandar para a coordenação de extensão, tá? Vou colocar eles no PDF único e vou enviar. Então, assim, uma pessoa só vai me enviar e os demais vão só colocar o nome do grupo lá e membro do grupo, tá bom? Quem não me enviar lá como atividade enviada, tá bom, pessoal? Professor, pode falar. vai enviar todos os 3 na atividade 4. Todos os 4 na atividade 4. Tá bom. Tá? Aqui, ó. Vai ser modelo, documento 1, modelo. 2, relato de experiência. 3, relatório final, que é aquele que está aqui na biblioteca virtual. E o 4, que depois você fez o relatório final, você dá algumas informações, tem até nesse relatório final aí. Você vai enviar ele. É aquele do Forms lá que vai para o e-mail. Tá bom? Ok. Esse do Forms, eu tô com dificuldade no edital. O que coloca naquele edital? Não, o edital lá... Eu tinha colocado o edital 02 de extensão UPT, certo? E aí coloca, por exemplo, curricularização da extensão curso de licenciatura. Pode ser assim também, tá bom? Tá bom. Eu mando lá no grupo lá, tá? Qualquer coisa eu mando no grupo para todo mundo lá para a forma melhor de ser enviado, tá bom? Tá bom. Aí essas informações, eu vou fazer o seguinte, para não ter agora muita comunicação, só os líderes vão me respondendo, tá bom? Aí vocês vão mandando mensagem para os outros, tá? Ok. Tá certo? Assim, só para... Que aí eu já vou pedir nos líderes. Ó, pessoal, você conseguiu me enviar? Aí talvez você já me mandou o documento. Eu falo, tem como você me enviar de novo? Tá? Tá bom. Beleza? Aí o seguinte, ó. Aí eu vou colocando ok. Eu vou criar uma planilhinha lá que eu vou colocar aqui, ó. Enviou. Eu vou colocar esses 4 itens aqui, lá no grupo. Tá? Vou colocar esses 4 itens aqui. Aí eu vou colocando assim, ok. Pro seu grupo, já sei que tá ok. Eu já coloquei na minha pastinha aqui. Esse aqui, ok. Aí eu coloco aqui, ok. Certo? A hora que eu fizer as revisões. Eu tava querendo o seguinte. O que acontece? No dia 23, nós vamos ter uma aula agora, até com os líderes aí que precisar de... Se tiver alguma dúvida, preenchimento de algum documento, eu vou fazer um atendimento no dia 23/6. 23/6. Eu coloquei até lá no ambiente, ó. Coloquei no ambiente hoje, aqui, ó. Uma aula extra vai ser no dia 23/6, tá? Às 20 às 21 horas, tá bom? Porque a nossa aula seria no dia 24, seria na hora do Jogo do Brasil. Então, isso aí seria difícil. Concordam comigo? Sim. Então eu antecipei essa aula. Essa aula aqui vai ser para quem? Para quem tiver com dificuldade, talvez ainda não terminou os documentos. Eu gostaria que vocês enviassem toda essa documentação para mim, assim, já finalizada até nessa data do dia, até no dia 24, vamos falar, no dia do Jogo do Brasil. Certo? Eu já vou dar ok, vou corrigindo para vocês, tá? Correto. Beleza? Amanhã eu vou colocar uma lista, eu vou colocar eu vou colocar como se fosse um sinalizador nas mensagens amanhã. Que aí eu vou pedir, ó, me manda todos os documentos de vocês já enviados. Aí você já me manda aquele relatório final. Tenta até amanhã, eu vou pedir amanhã para vocês todos os grupos de novo. Tem alguns já até me mandaram de novo, eu peço. Me manda o relatório final de vocês que tá ok. O relatório do projeto. Aí vocês vão me mandar, certo? Eu já vou colocar até na minha pastinha aqui. Aí eu vou pedir, me manda o relato de experiência e o relatório final. Lembrando que vão ser os arquivos do Word, tá bom? Esses dois aqui, ó. Seria o 3, o 2 e o 3, tá bom? Esse aqui vocês conseguem me enviar ele até que dia? Todos os grupos. Vocês conseguem me enviar até na sexta-feira?
O nosso, sim. Sim, matemática do mundo do trabalho já até me enviou, né? Matemática divertida já me enviou. Eles aqui, eu acho. E matemática e ação vocês já me enviaram? Não, né? Vocês me mandaram foi o final do Forms, né? Isso, do Forms. Isso. Então vocês me enviem aqui o seguinte. Terminei professor. Aí eu vou interagindo com vocês, tá bom? Ok, perfeito. Pessoal, parabéns aí todos aí pelo empenho, tá? Eu vou finalizar a aula agora. E aí, assim, eu vou compartilhar esse documento aqui, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Eu vou melhorar ele e já compartilho para vocês esse documento 2 aqui, nos grupos do WhatsApp. Pode ser? Correto. Correto? Então, pessoal, aí, bom trabalho para vocês. Foi um prazer. Se não forem participar mais agora da aula do dia 23, ou talvez vão ser só os líderes que vão participar, foi um prazer trabalhar com vocês, tá? Peço desculpa aí em alguma falha e tal, mas foi muito prazeroso. Então, como vocês falaram que foi uma experiência prazerosa ministrar aula para os alunos, para mim também, como professor, foi uma experiência muito prazerosa ministrar essa disciplina de extensão com vocês, tá bom? Obrigadão, professor. Que vem o próximo. Não, beleza, tá? E assim, me enviando a documentação aqui, já estão todos aprovados, tá? E assim, vou ser bem generoso com vocês, tá bom? Então só caprichem aí pra gente entregar esses documentos bem, de uma forma assim, minimizar o máximo de erros possíveis, tá bom? Certinho, professor. Obrigado, Então, viu, beleza, pessoal. Boa noite, tá? Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada.